Estamos aqui em mais um vídeo onde eu vou responder algumas perguntas que vocês me mandaram, que vocês ficam curiosas sobre como está indo a minha tese ou como está sendo meu doutorado. Então hoje, em Diário de uma Doutoranda, vai ser aquele vídeo especial onde eu respondo as perguntas de vocês aqui do YouTube e lá do Instagram. Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Esse é aquele vídeo especial onde eu respondo algumas perguntas, porque eu sei que o pessoal fica curioso para saber como é que tá indo a minha tese, como é que tá sendo meu doutorado, enfim, tem algumas perguntas, então eu abro alguns espaços, tanto no YouTube quanto no Instagram, para o pessoal poder, então, encaminhar as perguntas, e eu faço esse videozinho respondendo essas perguntas. Hoje eu tenho algumas perguntas que enviaram pelo YouTube, enviaram pelo Instagram. Aproveito para agradecer todos que mandaram as perguntas para eu poder responder e me ajudaram a fazer esse vídeo. Se você é novo aqui no canal, aproveita, já clica aqui embaixo, já se inscreve, já marca a sinetinha para receber notificações de quando tem vídeo novo por aqui ou de quando a gente está ao vivo. E aproveita e dá uma olhadinha na descrição desse vídeo. A gente sempre deixa alguns links de materiais que podem te ajudar na tua pesquisa. Então vamos lá, fiz uma colinha aqui com as perguntas que me enviaram. Vou começar com as perguntas do YouTube, são duas. A Nádia perguntou: como conseguir bolsa para o doutorado? Então, eu sei que alguns programas de pós-graduação têm mais bolsas para oferecer, outros programas de pós-graduação têm um pouco menos de bolsas para oferecer. Depende muito do programa de pós-graduação. Cada programa de pós-graduação tem um regulamento e um processo específico para oferecer ou para, enfim, selecionar os alunos e as alunas que irão receber essa bolsa em relação ao doutorado. Eu tenho uma bolsa da CAPES, ela é chamada de bolsa taxa, porque como a minha universidade é uma universidade particular, então essa bolsa ela paga a mensalidade da universidade, mas eu não recebo valor nenhum para fazer a pesquisa em si, como se fosse aquela bolsa integral, como se fosse um salário, enfim, algo relacionado a custeio da minha vida ou em relação à pesquisa. Eu não recebo nada. O valor da bolsa que vem para mim, que cai todo mês, vai direto para pagar o boleto da mensalidade da universidade, né, para pagar o doutorado, já que a minha universidade é uma universidade privada. Quando eu entrei no doutorado, eu não tinha essa bolsa, e mais, não tinha perspectiva de ter essa bolsa, então eu acabei pagando a primeira mensalidade, porque havia ali uma conversa entre os professores e as professoras de que haveria a possibilidade de ter uma bolsa taxa oferecida no mês seguinte. Eu entrei em março, abril. E realmente, no final de abril, houve oportunidade, então, e eu consegui uma bolsa taxa, que é essa bolsa que paga a universidade. Como essa bolsa, ela não tem nenhum custeio para mim, eu posso trabalhar normalmente, né? Se eu quisesse, ou se eu tivesse a possibilidade de ter uma carteira assinada, poderia ter sem problema nenhum mesmo tendo essa bolsa. A bolsa de dedicação exclusiva, que era a que eu tinha no mestrado, essa sim, ela não permite que trabalhe junto com a bolsa, na maior parte dos casos. Existem algumas exceções, mas na maior parte dos casos não permite que concilie trabalho com a bolsa, já que é uma bolsa de dedicação exclusiva, ou seja, você recebe aquele valor para se dedicar a fazer a pesquisa. Então, com relação a conseguir bolsas, minha sugestão é converse muito, converse bastante, converse com os professores, com as professoras, o pessoal da secretaria, se informe como funciona no seu programa de pós-graduação, porque, de novo, cada programa de pós-graduação tem um processo diferente. Eu sei que alguns programas de pós-graduação, além do processo seletivo para entrar no programa, também tem um processo seletivo para selecionar os alunos e as alunas que vão receber a bolsa. No caso do meu programa de pós-graduação, não. O próprio ranking de processo seletivo para entrar no mestrado ou no doutorado já é o ranking para oferecer as bolsas, e aí, enfim, se os alunos e as alunas aceitam ou não as bolsas, e aí vão dando as bolsas para as outras pessoas do ranking, né? Então, mais ou menos assim que eu sugeriria, né? Se você quer conseguir ou tentar conseguir uma bolsa, minha sugestão é conversar com todas as pessoas que forem possíveis, né, no teu programa de pós-graduação, professores, professoras, colegas, enfim, para saber como que funciona esse processo. E o Carlos André, também lá no YouTube, me perguntou: acha interessante colocar transcrição das entrevistas em anexos no texto final? Não acho interessante, eu não coloquei na minha dissertação, não vou colocar da minha tese. Primeiro, são dados da pesquisa, normalmente não se publica junto com a dissertação, com a tese, o banco de dados da pesquisa. Transcrição é dados da pesquisa.
Se a minha pesquisa fosse qualitativa, eu ia ter uma planilha com os dados. A transcrição seria o equivalente à planilha de dados, mas numa pesquisa qualitativa. Não faz sentido nenhum eu publicar isso junto com o trabalho. Muito pelo contrário. Pensando na parte de identificação dos participantes, que é um dos processos éticos da pesquisa qualitativa, até o ideal é que esses dados sejam mantidos em segurança, com, né, acesso aos pesquisadores, às pesquisadoras que realmente estão trabalhando, né, naquela pesquisa. Não é uma coisa que eu possa sair publicando, porque algumas falas dos participantes, dos entrevistados, podem identificá-los de alguma forma. E isso não é ético, a gente não pode identificar, evitar ao máximo identificar essas pessoas. Então, eu sugiro que não coloque a transcrição em anexo no trabalho. Na minha não coloquei, não vou colocar. No Instagram, então, a Lívia Lemos Falcão perguntou mais detalhes sobre a tese em artigos. Então, já falei um vídeo aqui no canal sobre como que funciona a minha tese em artigos, como é que foi todo esse processo. Até aproveitando, eu vou deixar o cardzinho aqui em cima para você conferir esse vídeo. A Sueli perguntou, como você se organiza para escrever os seus artigos? Por onde começou? Essa é uma boa pergunta. Então, Sueli, eu comecei a pensar na minha tese em artigos lá no pré-projeto já, de alguma forma, porque o meu programa de pós-graduação estava passando por um processo de pensar o trabalho final, a tese em artigos. Quando eu entrei no doutorado, eu já tinha uma ideia do meu pré-projeto e aí eu fui escolhida pelos outros alunos através de votação para ser representante discente do meu programa de pós-graduação. E aí, participando das reuniões da comissão coordenadora, eu até sugeri de repente a gente pensar em uma possibilidade de regulamentar a entrega da tese em formato de artigos, não só em formato monográfico, como já era regulamentado no meu programa. Eu lembro até que na época alguns professores disseram, mas na nossa instituição isso não é regulamentado. E aí, pesquisando, a gente descobriu que tinha um outro programa de pós-graduação dentro da própria instituição que isso já existia e já funcionava. Então, houve quase um intercâmbio entre programas de pós-graduação dentro da própria universidade para poder trocar ideias, ver como é que isso funcionava. Foi um processo muito legal. Os professores e as professoras super se envolveram. A gente conversou com pesquisadores e com pesquisadoras de outras instituições de ensino do mundo inteiro para ver como é que funcionava esse processo, para então sugerir a regulamentação da entrega do trabalho, da tese, em formato de 3 artigos e não em formato de monografia, ou enfim, como segunda possibilidade, né? Pode ser monografia ou pode ser tese em artigos. Então, como eu participei desse processo, enfim, quando foi aprovado, eu olhei para minha orientadora, eu vou fazer a minha tese vai ser em artigos, e ela, ok, eu imaginei, até porque, assim, eu já fiz uma monografia na minha dissertação, não que é a coisa mais fácil do mundo, não é, mas eu queria ter a possibilidade de aprender a fazer em outro formato. Então, quando surgiu essa oportunidade, óbvio, optei por fazer em artigos. Como que eu comecei, então? Acho que o mais difícil é sempre pensar o projeto, mas aí não é porque é em artigos ou porque é monografia. Pensar o projeto, na minha opinião, sempre é a parte mais difícil, porque é quando você monta a ideia. Depois que o projeto está pronto, é só ir lá, coletar os dados e correr para o braço. Analisar, né, discutir, enfim, escrever e correr para o braço. Então, fica mais fácil colocar em prática algo que você já pensou. Então, como que eu comecei? Eu comecei, então, estruturando a ideia geral, porque no meu programa de pós-graduação tem que ser um problema de pesquisa guarda-chuva que vai ser respondido ao longo de 3 artigos. Então, quando eu consegui montar essa estrutura, eu fui, então, para estruturar o projeto de pesquisa, e aí foi um pouco complicado exatamente porque não tem padrões, ou não tinha padrões de como estruturar um projeto de pesquisa em 3 artigos. Então, eu optei por pensar num projeto. Projeto o que é? Introdução, revisão de literatura, método. Então, no meu projeto, meu artigo 1, que era uma revisão de literatura, ele já estava completo. O artigo 2 tinha introdução, revisão de literatura e método. E o artigo 3 tinha introdução, revisão de literatura e método. Então, eu organizei dessa forma, foi mais ou menos assim que eu comecei. A Lídia Lima perguntou, acredita ser possível conciliar CLT com doutorado? Acredito, é possível, existem várias pessoas que conseguem. Não vou dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Não é. No meu caso, eu não sou CLT, eu sou empresária e, digamos assim, que eu não tenho um chefe ou uma chefe
me cobrando horários ou que eu tenha que bater ponto, como geralmente, pelo menos na minha época, acontecia quando eu era CLT, mas eu também tenho outras responsabilidades, outras atividades e às vezes até uma carga horária um pouco mais exigente. Final de semana, feriados, às vezes eu preciso trabalhar na empresa. Porque, de novo, eu sempre comento, tem pessoas que dependem do meu trabalho, porque a gente tem uma equipe aqui para nos ajudar. Então, acho que qualquer atividade profissional, sendo CLT ou não sendo CLT hoje em dia, é necessário equilibrar as atividades para poder conciliar com o doutorado. Vou dizer, não é fácil. Para mim, é um dos maiores desafios no doutorado é conciliar com as atividades profissionais, porque no mestrado eu tinha dedicação exclusiva, então eu consegui me dedicar totalmente ao mestrado. Vou dizer, não é fácil, não é simples, mas é possível. Você vai precisar abrir mão de algumas coisas, você vai precisar colocar algumas metas, você vai precisar colocar algumas prioridades. Bom, isso aqui é prioridade, isso aqui não é. Deixar alguns planos em segundo plano, né, para poder cumprir os prazos do doutorado. Mas é possível sim, acredito que sim. A Paty perguntou, quanto tempo levou para fazer a revisão de literatura? Essa é uma boa pergunta, Paty. Então, a minha revisão de literatura, eu iniciei ela no final de 2018. Depois do meu primeiro ano do doutorado, eu comecei mesmo a fazer revisão de literatura para o meu projeto, porque eu precisava qualificar início de 2020. E eu confesso que eu levei ali esse tempo fazendo a minha revisão de literatura. Eu levei novembro, dezembro, talvez um pouco antes, ali, setembro, outubro de 2018, foi quando eu comecei mais forte, e aí fui todo o ano de 2019, qualifiquei o projeto em janeiro de 2020, e aí, teoricamente, eu dei uma pausa na revisão de literatura da tese, mas agora, em maio desse ano, eu voltei para a revisão de literatura e fiquei até final de julho, início de agosto, terminando a minha revisão de literatura de novo. Então, assim, a revisão de literatura, ela requer bastante atenção. E vou dizer mais. Para mim, aquele período que eu fiquei um ano lá, entre 2018 e 2020, foi quase um ano perdido. Porque eu não usei algumas técnicas que eu uso hoje, como, por exemplo, o diário de leituras, o fichamento, não gosto de usar essa palavra fichamento, mas as anotações à mão e não no computador. Hoje eu gravo, eu registro muito mais as informações que eu tô lendo, com muito mais facilidade, fazendo esses processos, que como eu fazia antes, que eu só tentava ler no computador. Enfim, tem muita coisa que eu olho hoje, eu li isso aqui, eu nem me lembro. Então, tudo é uma questão de técnica, né? Como na época também não tinha esse conhecimento, às vezes a gente precisa passar por isso para aprender. Beleza, não vou me torturar por causa disso, mas minha sugestão é, às vezes a gente tendo algumas sugestões, né, algumas trilhas para seguir, a gente economiza tempo, porque não precisa ficar batendo cabeça com coisas que a gente não sabe como fazer. Por isso até que aqui na Acadêmica a gente sempre tenta trazer alguns caminhos, né, algumas sugestões para ajudar você a não ficar batendo cabeça por aí, não perdendo tempo fazer o que realmente importa, que é a sua pesquisa. Então, mais ou menos esse tempo que eu levei para fazer minha revisão de literatura, mas aprendi bastante, aprendi muito sobre revisão de literatura, aprendi muito sobre revisão sistemática, enfim, foi um aprendizado que vai ficar. E por último, então, a Nívia perguntou, você encontrou na revisão de literatura as categorias de análise? Sim, Nívia, encontrei. Na revisão de literatura eu encontrei alguns elementos básicos que são utilizados para montar o mapeamento da jornada, que é a teoria que eu estou usando na minha tese. E aí, a partir disso, então, a partir desses elementos, eu transformei eles em códigos no Atlas TI e foi o que eu usei para codificar as entrevistas e encontrar esses elementos na fala dos meus participantes. Foi isso mesmo que aconteceu. Eu espero que vocês tenham gostado, então, de saber um pouquinho sobre essas curiosidades. Novamente, muito obrigada por terem mandado essas perguntas e a gente se encontra, então, no próximo vídeo. Até!